Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça de Deus? Graças ao nosso Criador dos céus e da terra. Meu querido, mais uma vez nós estamos aqui para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. Eu gostaria que os meus queridos irmãos continuassem aí deixando seus likes, deixem os seus comentários, ative o sininho de notificação e você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para a honra e glória do nosso Criador. Ative o sininho de notificação, meu querido, sabe para quê? Porque toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você vai ser alcançado com as notificações. É muito importante que você deixe os seus likes para que o YouTube também entenda que você gostou da mensagem, gostou dos estudos e vai indicar para outras pessoas. Meu querido, eu estava estudando a palavra de Deus, como sempre faço, graças a Deus, no meu tempo quando eu estou em casa, e eu me deparei com um texto em Atos dos Apóstolos, aonde nos dá uma grande lição, mas é grande mesmo, tá, meus queridos? Olha bem o que fala Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do capítulo 8. Fala assim: essa história aqui, ela foi registrada no ano 63 depois de Cristo, e isso foi o tempo quando aconteceu essa história aqui. Atos dos Apóstolos foi escrito entre o ano de 63 depois de Cristo. Então, por volta do ano 63 depois de Cristo. Preste bem atenção, eu vou ler um pouco rápido, mas aonde interessa mesmo, eu vou, não é, citar aqui. Preste bem atenção nisso aqui e observe uma coisa interessante. Capítulo 8. Também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo, ele assolava a igreja, preste bem atenção. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Observe aonde que há a igreja do Senhor, pessoas, seres humanos, eles congregavam. Paulo assolava a igreja, quer dizer, pessoas, não é? Entrando pelas casas. A igreja de Deus, ela reuniam-se nas casas. Então, Paulo, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos, quer dizer, os desigrejados e os destemplados, como chama os do sistema, dizem que nós somos, esses que estavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Quer dizer, aqueles que estavam dispersos, que não estavam em templos, não estavam dentro dos assalpões em que estavam dispersos, era o chamado desigrejado e destemplado. Então, esses somos nós, em graça. Nós estamos dessa forma. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe a cidade de Samaria, pregavam-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão. É sobre isso aqui que eu quero falar. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, quer dizer, os povos,
as pessoas de Samaria, a agente, o a separado do agente, a agente, quer dizer, não é agente, trabalha para a polícia, trabalha na justiça, não, a gente, o a separado do gente, a gente. E tinha iludido a gente de Samaria, ou as pessoas de Samaria, os povos de Samaria. Dizia ser um grande homem, preste bem atenção, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo o havia iludido com a arte mágica. Preste bem atenção. Havia iludido com a arte mágica. Preste atenção, meus queridos. Eles o atendiam porque já de muito tempo os havia iludido com a arte mágica. Mas como cresceu em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, mas como crescem melhor em Filipe, que havia pregado acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. A partir do versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, preste bem atenção, Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu-se, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Meu querido irmão, isso aqui foi registrado por volta do ano 63 depois de Cristo. Você sabe que passagem é essa? Você já tinha visto essa passagem? Você já tinha ouvido falar da síndrome da simonia? Você já tinha ouvido falar? Meu computador está desligado aqui, tá, irmãos? O meu notebook está desligado. Esse é o notebookzinho simples que eu uso. Você já tinha falado nisso? Você já tinha ouvido falar nisso? O que é a síndrome de simonia? Como o nome desse cara que praticava mágica, ele era Simão, nós colocamos, aí vem a palavra simonia, quer dizer, a síndrome de simonia. O que acontece? Os homens de Deus, após a morte de Estevão, continuaram a pregar o evangelho, mas de uma forma diferente. Eles pregavam o evangelho não mais nas casas. Por quê? A perseguição estava demais. Então, qualquer casa, porque não era templo, os apóstolos, os discípulos não pregavam Jesus, não pregavam o reino de Deus, nem templos como se fazem hoje. Eles pregavam em casa, na casa das pessoas. Na casa das pessoas eram reunidas as comunidades, da onde recebeu o nome, o termo igreja, pessoas, não essa pouca vergonha que está aí hoje. Cada líder religioso, ele põe nome à sua denominação, ele põe nome nas suas denominações,
é tantas denominações que existem, a gente não sabe nem qual é a verdadeira denominação, se é que pode dizer assim, que estão pregando o Cristo ressuscitado e pregando a graça de Deus. Por que que nós não podemos definir ou decifrar? Porque a bagunça, a confusão que está aí é terrível, é terrível. Cada líder da igreja, cada pastor brigando pelo seu quinhão, brigando quanto ele vai receber, se ele recebe mais do que o outro. Tem pregador brigando, dizendo que ele prega mais do que o outro. O pregador A diz que prega mais do que o pregador B. O pregador B diz que ele prega mais do que o pregador C. O pregador C diz que ele prega mais do que o pregador D. O pregador D diz que ele prega mais do que o pregador E. E aí vai embora. Então, até pregadores de A a Z. O nosso Brasil está passando por uma vergonha que pregadores que ganham 15 mil, 20 mil reais para se pregar o evangelho, meu querido. O Brasil está vivendo uma verdadeira transformação. Por quê? Porque o juízo de Deus, através dessa doença que está no mundo todo, é mais um juízo de Deus que está afetando principalmente o setor religioso. Por quê? Porque, gente, Deus sempre trouxe juízo sobre a terra. Mas para qual o objetivo? Sempre que Deus traz juízo, é para mostrar ao homem que quem manda é ele. Quem manda é o Criador. Então, aqui, nós estamos vendo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos que estava acontecendo o quê? Como os discípulos, os apóstolos, não podiam pregar mais nas casas como era de costume, olha o versículo 3 do capítulo 8 de Atos. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Então veja aqui, meus queridos, não era nas catedrais que a igreja, pessoas, corpo de Cristo, que eles se reuniam. Não era nas sinagogas de Satanás, não era nos templos físicos, não era construído para esse objetivo, era nas casas, era nas comunidades, em cada local. Eles não faziam um templo para levar as pessoas para ali. Por quê? Porque esses templos que tem aí hoje, chamado de empresas religiosas, só estão ali de pé por um objetivo. Qual é? Arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro. E outra coisa, meu querido, olha no YouTube essa pouca vergonha que está aí. Você sabia que tem pastores aí que ele só sai de casa para pregar quando o pastor da igreja que convidou ele, só depois que o dinheiro estiver na conta dele? Aonde fica, irmãos queridos, a palavra de Deus? Sabe o que esses homens são? Esses aqueles que Jesus falou, falsos profetas, falsos, e nós falamos sem medo de errar, falsos profetas, falsos enganadores não, enganadores, falsos profetas, lobos vorazes, falsos líderes, falsos ministros. Tem o nome de quem ministra a palavra de Deus, mas são lobos vorazes que só quer comer a gordura da ovelha. Eu vou te falar uma coisa. Quando aconteceu que Paulo, que era chamado Saulo, ele assolava a igreja de Deus, ele assolava a igreja, o que ele fazia? Aonde ele tinha notícia que tinha uma casa de um grupo de cristãos reunidos, falando do evangelho do reino, pregando a palavra, ali ele ia, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava essas pessoas na prisão. Então o versículo 4 do capítulo 8 fala assim: mas os que andavam dispersos, quer dizer, disperso é o quê? Sem destino, sem um local, sem um determinado ponto para reunir, não é como hoje. Então essas pessoas, o que acontece? Iam por toda parte anunciando a palavra. Sabe o que os líderes religiosos fazem hoje? Eles dizem que você tem que ir num lugar específico, que eles construíram
e batizaram de nome de igreja, mas não é, que igreja é pessoas, a igreja somos nós, individual. Então, eles precisam que você vai lá, esteja lá, para que você possa contribuir. E outra coisa, é tanta pouca vergonha no país que nós estamos vivendo, no Brasil, que os pastores, eles têm lá uma certa quantia de valor. Quando tem aqueles que falam grosso, né? Jesus está falando para você, fica quieto, ouve aí, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Mas o povo não tem coragem de perguntar e levantar e falar assim: meu querido, o senhor está falando que Deus está falando para mim? O senhor tem como me dizer quanto que o senhor está ganhando para pregar aqui hoje? Pergunta, é porque esse povo não tem coragem. O povo que se diz povo de Deus não tem coragem. Pergunta a um pastor desse, pastor com X, se ele tem coragem de dizer quanto valeu a passagem de avião que saiu das costas das pessoas que teve que pagar para ele lá pregar. Meu querido, aqui no meu estado, que eu sou do Espírito Santo, aqui no meu estado, no Espírito Santo, uma certa denominação, ela estava em festa e ela convidou um pregador do Rio de Janeiro e o outro de São Paulo. O de São Paulo, para ele pregar uma pregação de 40 minutos, era para pregar uma noite. Você acredita que ele teve coragem de cobrar 30 mil reais? Eu vou repetir, 30 mil reais. E esse homem, ele já foi um dos maiores pregadores do Brasil. Agora, na minha sincera humildade, eu não sei o que esse homem pregava. Eu não sei. Eu não tenho um DVD, não gosto desses homens do YouTube, do sistema. Sabe por quê? A pregação deles só ensina uma coisa. Só ensina você a ficar refém a cada dia mais do sistema. Os seminários teológicos só existem por uma razão: manipular as pessoas no sistema religioso. Seminários evangélicos, graças a Deus que isso está vindo abaixo. Os entendidos, como diz Daniel capítulo 12, versículo 3, os entendidos é que pregam a justiça para as pessoas. Os entendidos que pregam a justiça é que vão resplandecer na glória do Senhor quando o seu estado físico terminar na terra. Então, meu querido, olha o que está acontecendo no Brasil. Tem pessoas que saíram do sistema e estão tomando coragem e estão fazendo o quê? Estão verdadeiramente denunciando esse esquema religioso que existe aí. Meu querido, esse pastor, ele cobrou 30 mil reais para sair de São Paulo e vir no Espírito Santo pregar por uma noite. Agora eu te pergunto, você tem coragem de chamar umas pessoas dessa de homens de Deus? Você tem coragem de fazer isso? Então o que é que aconteceu? A igreja falou assim, que o tesoureiro e o secretário são nossos amigos, não é? Dessa denominação. E falou assim: meu querido pastor, mas não tem como se abaixar o preço não, porque a igreja aqui está em reforma. A igreja que eles falam é templo, né? É sinagoga. Igreja que eles falam é isso. Sinagoga, templo religioso, arrecadador de dinheiro. Ele falou assim: a nossa igreja está em reforma, nós estamos em construção, não tem como se abaixar o preço não. Sabe o que o pastor respondeu para ele? Falou assim: olha, meu querido, se vocês não têm condições de pagar, eu sinto muito, mas eu não posso, porque eu tenho N convite para pregar, eu tenho 1000 convites para atender e a minha agenda está super lotada. É assim, meu querido, que eles falam. Mas o sistema religioso está caindo por terra. A máscara desses homens estão caindo por terra. Haja vista essas profetadas que estão no Brasil. É uma pouca vergonha. Profecias que não se cumprem nunca. Você sabe por quê que não se cumpre nunca? Nunca, porque o ministério profético já acabou desde a lei. Lucas 16:16.
Então, olha o que a Bíblia fala, meus queridos. O que aconteceu aqui? Beleza. Aí tudo acontece. Aí, através de Filipe, tinha um homem chamado Simão, que esse cara, ele era o quê? Versículo 8 do capítulo 8 de Atos. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido as pessoas de Samaria, dizendo ser um grande homem. É justamente do jeito que está o sistema religioso. Esses pregadores de meia tigela, esses pregadores de alçapões, você, por acaso, meu querido, você consegue ver um pregador desse num bar pregando? Você consegue ver ele numa praça pública pregando? Você consegue ver ele dentro de um ônibus evangelizando? Sabe por quê que eles pregam dentro de alçapões? Porque os alçapões estão lotados de pessoas que vai juntar o dinheiro para pagar o seu cachê, o cachê que ele cobrou para pregar ali naquele ambiente. Você sabia que o dinheiro que vai ser pago para esse bandido da fé, para esse salafrário da fé, para esse falso apóstolo, falso pregador, você sabia que vai sair das suas costas? Você sabia que o pastor tem a coragem de arrancar das suas costas, arrancar do seu lombo, o dinheiro que vai ser pago para aquele falso ensinador, falso profeta que foi ali pregar? O pastor tem coragem de tirar das suas costas? Por que eles não pregam na rua, nos bares? Por que eles não pregam dentro dos ônibus? Porque lá ninguém vai pagar o cachê dele. Porque lá ele não consegue arrecadar dinheiro. Pregar na rua, ele vai arrecadar dinheiro de onde? A não ser que ele mendigue. Meu querido, com esse cara aqui, por isso que eu falo, a síndrome da simonia. É o que esses pastores estão fazendo, esses supostos pregadores. A síndrome da simonia. Quando Simão via que através do Espírito Santo de Deus, as pessoas estavam tendo autoridade para expulsar os espíritos malignos, ele falou, pediu a Filipe, se ofereceu dinheiro. Olha o que ele disse, a partir do versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, hoje está assim. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Olha, meu querido. E ele disse assim, versículo 19: dai-me também desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O dom de Deus não é o dinheiro. Mas o que esses homens fazem no Brasil, principalmente, eles acham as convenções, os ministérios do Brasil, o Ministério dos Homens, você sabe que eles não convidam. Eles não querem saber de ensinador da graça na sua sinagoga. Porque aonde que você já se viu ensinador da graça trazer dinheiro? Onde que você já se viu ensinador da graça render dinheiro? Então, esse rapaz aqui, esse moço, Simão, ele ofereceu dinheiro para que ele pudesse também receber o dom do Espírito Santo. Do jeito que está o sistema religioso hoje. Esses homens, as convenções, os grandes monumentos religiosos do Brasil, eles convidam esses homens, porque esses homens, eles conseguem ajuntar multidões, eles conseguem reunir multidões. E aonde tem multidão para religião, aonde tem multidão, tem dinheiro. E aonde tem dinheiro, tem conta bancária gorda. Aonde tem conta bancária gorda, tem sustento desses homens.
tem império, tem castelos. Aonde tem conta bancária gorda, eles podem pagar a esses homens. Pagar, mas o dinheiro tirado das suas costas. Acorda, meu filho. Aí sabe o que aconteceu? Simão, ele ofereceu dinheiro para ter também aquele dom. Vamos dizer assim, vamos chamar de dom. Então, Pedro levantou e disse assim, o versículo 20 do capítulo 8 de Atos. Pedro, porém, disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Eu vou traduzir no dialeto do nosso português, bem que o nosso português, comparando com o hebraico, enquanto tem 7.000 a 8.000 palavras, porque no hebraico não existe, não é? A vogal, somente a consoante, enquanto o hebraico tem 7.000, 8.000 palavras, na nossa língua portuguesa, o nosso lindo idioma, existe mais de 300.000 palavras. Eu vou traduzir para você o que Pedro disse para ele. Pega o seu dinheiro e vai para o inferno. Pega o seu dinheiro e enfia onde você quiser. Pega o seu dinheiro e faça bom proveito dele. Mas, porque você pensa que o dom de Deus se alcança por dinheiro, tu não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, meu querido, os homens estão comprando dons com dinheiro. Dons entre aspas aqui, tá? Que não é o verdadeiro dom. Os homens, esses pregadores do Brasil, supostos pregadores, entre aspas, eles acham que eles conseguem comprar tudo com dinheiro. Eles estão fazendo. Mas tem uma coisa que eles não estão preocupados. Tem alguns ensinos que ensinam de uma forma que eu não concordo muito, não. Eu prefiro ficar com Romanos capítulo 8. Não é todos que têm o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus é que é considerado filho de Deus. Você sabe que a Bíblia diz que o Espírito de quem retorna para a eternidade é o Espírito do Filho de Deus, quando ele morre. E a quem não tem o Espírito de Deus, como que esse Espírito vai retornar? Tem gente que diz aí que todos têm o Espírito de Deus. Eu, particularmente, eu discordo. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 8. Vamos ver a partir do 7. Porque esses homens que pregam por dinheiro, esses homens que exercem ministério por conta do dinheiro, olha aqui, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Vem cá, você ser amante de dinheiro, você ser idólatra por dinheiro, você está inclinado para o espírito ou está inclinado para a carne? Responda para você mesmo. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, não é a lei de Moisés. Moisés tinha as leis dele, mas Deus tem a lei dele. Essa lei é a lei do Espírito, ao qual nós andamos e obedecemos. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Aqui está dizendo que nem em verdade pode. Aqui, meu querido, não tem aqui aquilo que nós chamamos de condicional, não tem não. Aqui, nem em verdade pode ser. Agora vai ficar bom. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, vós a segunda pessoa do plural, então tem alguém que Paulo está se referindo. Quem é? Os crentes de Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
Se é, agora tem condicional, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Amante do dinheiro tem Espírito de Deus? Então alguma coisa está errada. Pedro, ele fala assim, olha, pega o teu dinheiro e bota onde você quiser, mas você não alcança o dom de Deus por dinheiro. Mas não é justamente o que o sistema religioso faz? Só convida pregadores que são amantes do dinheiro para pregar nas suas festas. Só convidam pregadores que já têm nome feito. Só convida pregadores conhecidos e reconhecidos. Qual a característica desses pregadores que o sistema religioso chama? Pregadores amantes do dinheiro e amantes de si mesmo. É isso que a Bíblia fala. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que passar a mão por cima da cabeça de alguém. Ou a Bíblia é mentirosa. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Preste atenção. Pedro fala assim, tu não tem parte nesse ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus. Por que não era reto? Porque ele era amante do dinheiro. Porque o cara era idólatra do dinheiro. Porque o cara achava que ele podia comprar tudo por dinheiro. E outra coisa, pasme você. Esses pregadores do Brasil, entre aspas, reconhecidos, que cobram para pregar, você sabia que eles lutam para fechar canais que falam mal deles? Olha bem se esses homens são filhos Espírito de Deus. Se você dizer que esses homens têm o Espírito de Deus, então, meu filho, eu não sei aonde a gente vai parar. Então não tem como mais fazer divisão entre uma coisa e outra. Vamos resumir. Arrepende-te, verso 22, da tua iniquidade. Isso aqui é uma iniquidade, querido. E ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois eu vejo que vocês têm fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, orai vós por mim ao Senhor, para que isso não aconteça, o que você falou não aconteça sobre mim. Você espera que esses homens venham ao YouTube, em rede nacional, pedir perdão do dinheiro que eles arrancaram de você? Pedir perdão da riqueza que eles obtiveram através de você? Tem crente que não tem dinheiro nem para comprar comida, nem para pagar uma passagem de ônibus, para ir para o seu trabalho, ir para levar o seu filho no hospital, ou comprar um remédio, ou pagar uma luz de água, uma conta de água e luz. Mas esses homens, eles não querem nem saber. Você tem que pagar, porque senão você não entra no show deles. Esses shows pirotécnicos que eles falam que vão pregar. Mas pregar o quê? Que a verdadeira pregação é a pregação da graça. São Pedro diz, tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Pregadores do sistema, amantes do dinheiro, eu não sei se você vai ver esse vídeo não. É improvável, porque o meu canal ainda é pequeno, 300 e pouco inscritos, mas quem sabe a sua curiosidade vai parar, porque eu vou botar um tema sugestivo. Eu quero mandar um recado para você. Rapaz, você se arrepende, rapaz. Será que você vai continuar sendo cão guloso até onde? Se arrepende, rapaz. Me diga uma hora que Cristo pregou, 5 minutos que ele pregou para alguém e cobrou pela sua pregação. Cite na Bíblia para mim, eu coloco um desafio para você. Fala para mim, menciona qual é o apóstolo, qual o discípulo e qual foi
o dia que Jesus cobrou para pregar uma mensagem, para ensinar alguém, vocês tomam vergonha na cara de vocês. Deus está manifestando juízo sobre a terra. Sabe por quê? Por causa de vocês. As denominações estão aí, ó, tudo envergonhada. Os templos religiosos, sinagogas de Satanás estão aí, ó, fechando. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de vocês. Vocês são os verdadeiros escandalizadores do evangelho da graça de Deus. Se conserte. Se conserte. Se conserte. Sabe por quê? Porque senão, você sabe o que vai acontecer. Cuidado, cuidado. Até aqui você veio, mas cuidado, meu querido, cuidado. Tem pastores usando de hipocrisia. As grandes, não vou dizer as grandes igrejas, não. Os grandes templos, as grandes denominações, tem pastores que estão usando de hipocrisia. Está repetindo o que os ensinadores da graça estão falando, mas eles continuam arrancando a pele, a gordura das ovelhas. Arrepende-te, porque senão, cuidado com a mão de Deus. E Deus é fogo consumidor. Fique na graça, fique na paz. Amém.